Minha filha me chamou de madrasta, e eu ainda não descobri quem ensinou isso a ela. Desde que a vida me presenteou com a maternidade, um amor tão puro e visceral que parecia rasgar meu peito e preenchê-lo com uma luz nunca antes sentida. Cada manhã era um recomeço abençoado, uma promessa de carinho e descobertas ao lado da minha pequena Alice. Ela, com seus cabelos cacheados cor de mel que dançavam ao vento como fios de ouro, os olhos grandes e curiosos, da cor do mais límpido céu de verão, e um sorriso que desarmava qualquer preocupação, era o centro do meu universo, a melodia constante da minha existência. Nossos dias eram tecidos com risadas infantis, com cheiro de giz de cera e histórias de princesas que salvavam seus próprios reinos. Com a mágica de um mundo visto através dos olhos inocentes de uma criança de apenas 5 anos, prestes a completar 6. Eu era sua mãe, a única que ela conheceu desde o ventre, a que a amava incondicionalmente, a que a consolava dos pesadelos noturnos e a que celebrava cada pequena vitória, cada desenho, cada palavra nova. Meu nome é Mariana, e eu jamais poderia ter imaginado que uma única palavra, proferida com a doçura e a inocência de sua voz infantil, seria capaz de estraçalhar meu coração em 1000 pedaços, semeando uma dúvida tão corrosiva que me faria questionar tudo o que eu acreditava sobre o meu amor, sobre a minha família, sobre o meu lugar no mundo da minha filha. O dia em que tudo mudou começou como tantos outros. Era um sábado ensolarado, o tipo de dia perfeito para brincar no parque. Alice, vestindo seu vestido favorito de bailarina, rodopiava pela sala, enquanto eu tentava, com uma paciência quase sobrenatural, amarrar os cadarços do seu tênis, uma tarefa que sempre se revelava mais complexa do que parecia. A casa estava repleta do aroma aconchegante de panquecas recém-feitas e do som suave e alegre dos desenhos animados que passavam na televisão. Bruno, meu marido e pai de Alice, preparava o café da manhã na cozinha, cantarolando desafinadamente uma música antiga, e o ambiente era de pura harmonia, de paz familiar. Nossos corações estavam cheios de uma felicidade simples, mas profunda. Eu estava agachada com os dedos ágeis, tentando dar o laço perfeito no tênis cor-de-rosa de Alice, quando ela, com a impulsividade característica da sua idade, puxou a mão da minha com um pequeno puxão. Não, madrasta, ela disse, a palavra saindo de seus lábios com uma naturalidade que me gelou até os ossos. Deixa eu fazer. Você não sabe amarrar direito. O mundo parou. O som da TV, a música de Bruno, o canto dos pássaros lá fora. Tudo se silenciou em minha mente, substituído por um zumbido agudo, um eco perturbador daquela palavra. Madrasta. A palavra se repetiu em minha cabeça, cruel, estranha, intrusa. Mas eu sou a mãe dela. A mãe dela. Eu sou a mãe dela. Onde ela ouviu essa palavra? Quem poderia ter ensinado isso? E mais importante, com que intenção? Meu coração, antes transbordando de carinho, agora se contraía em uma dor aguda, uma ferida invisível que sangrava por dentro. Meu corpo enrijeceu, meus dedos congelaram sobre o cadarço do tênis. Olhei para Alice, buscando em seus olhos a explicação para aquela ofensa, para aquela palavra que parecia carregar um veneno tão antigo e familiar. Ela, percebendo a mudança abrupta em minha expressão, parou de rodopiar, o sorriso desvanecendo-se lentamente de seu rosto. Mamãe? Você tá brava? Ela perguntou, a voz pequena, quase um sussurro. Aquelas palavras, mamãe, quebraram um encanto sombrio, me puxando de volta à realidade. Não, meu amor, a mamãe não está brava. Só, surpresa, eu respondi, a voz saindo com dificuldade, embargada. Tentei soar calma, mas meu interior era um turbilhão de emoções contraditórias. Alice, de onde você ouviu essa palavra? Madrasta. Ela inclinou a cabeça, os cachos balançando como molas, pensativa. Ah, não sei. Acho que foi, Ela hesitou, olhando para o teto, depois para o chão, como se a resposta estivesse em algum lugar invisível no ambiente. Crianças são assim. Absorvem informações de todos os lugares e as regurgitam sem filtro, sem entender o peso ou o significado completo. Acho que foi na TV, ou na escola. Não sei, mamãe. Ela deu de ombros e sua inocência, sua aparente falta de malícia me desarmou. Não era ela. Não poderia ser dela a culpa. A culpa era de quem a havia ensinado. Mas quem? E por quê? Aquele dia, o sol continuou a brilhar, as panquecas foram servidas, e fomos ao parque. Mas algo havia se quebrado dentro de mim. A melodia da nossa rotina havia sido interrompida por uma nota dissonante, uma palavra que, como um vírus, começou a corroer a paz da minha família. A busca pela verdade se tornaria uma obsessão, uma jornada dolorosa, mas necessária, para proteger o meu amor, a minha filha, e a minha própria sanidade. O restante do sábado foi um borrão.
Embora eu tentasse agir com a normalidade que Alice merecia, cada risada dela, cada abraço apertado, cada mamãe, olha, que ela pronunciava com tanta doçura, era tingido por uma sombra. A palavra madrasta pairava no ar invisível entre nós, uma nuvem carregada de eletricidade estática, esperando para descarregar. Eu me sentia como se estivesse atuando em uma peça, sorrindo e balançando a cabeça, mas por dentro, um alarme ensurdecedor não parava de tocar. Meus pensamentos giravam em círculos viciosos, tentando encaixar a palavra em algum contexto que fizesse sentido, mas falhando miseravelmente. Eu sou a mãe dela. Eu a carreguei por 9 meses. Eu a amamentei. Eu a vi nascer. Eu sou sua mãe. Onde o termo madrasta se encaixava nisso? Não se encaixava. E por isso a ferida era ainda mais profunda. À noite, depois que Alice adormeceu, exausta de brincar, com seu ursinho de pelúcia favorito aninhado em seus braços, eu desabei. Bruno me encontrou na cozinha, sentada no chão frio, com as costas apoiadas nos armários, os joelhos abraçados, e as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Ele se ajoelhou ao meu lado, a expressão preocupada. O que houve, meu amor? Por que você está assim? Respirei fundo, tentando organizar as palavras que pareciam presas em minha garganta. Alice, ela me chamou de madrasta, hoje eu sussurrei, a palavra queimando em meus lábios. Com tanta naturalidade, Bruno. Como se fosse normal. Ele franziu a testa, a surpresa e a confusão estampadas em seu rosto. Madrasta? Mas, ela não tem uma madrasta. Você é a mãe dela. Ele tentou minimizar, um reflexo natural para quem não sentiu a picada da palavra. Deve ter sido alguma coisa que ela ouviu na TV, meu bem. Crianças repetem tudo sem pensar. Aqueles desenhos de princesas, sabe? Não, Bruno, eu insisti balançando a cabeça, as lágrimas ganhando força. Não foi só uma palavra. Foi a forma como ela disse. Como se fosse um nome. Como se fosse real. E a minha mãe, Bruno, a minha mãe sempre me alertou para não confiar em pessoas que usam palavras para ferir. Isso não é uma coisa de criança. Isso foi ensinado. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Eu preciso saber quem ensinou isso a ela. Eu preciso saber por quê. Eu não consigo dormir, eu não consigo parar de pensar nisso. Bruno, vendo a profundidade da minha angústia, me abraçou apertado. Tudo bem, meu amor. Eu entendo. Vamos descobrir. Juntos. Não importa o que seja, vamos proteger a Alice e a nossa família. Suas palavras foram um bálsamo, um fio de esperança em meio ao caos da minha mente. Naquele momento eu soube que não estava sozinha. No dia seguinte, comecei a minha investigação. Com a meticulosidade que aprendi em meus anos de trabalho como pesquisadora de mercado, comecei a reunir as peças do quebra-cabeça. O primeiro lugar foi a escola. Alice passava grande parte do dia lá, e a convivência com outras crianças era uma fonte óbvia de novas palavras e conceitos. Marquei uma conversa com a professora de Alice, senhora Helena, uma mulher doce e experiente, com olhos calorosos e um sorriso acolhedor. Professora Helena, Alice me chamou de madrasta no sábado, e eu estou um pouco preocupada. A senhora tem alguma ideia de onde ela poderia ter ouvido essa palavra? Ou se alguma criança na turma usa esse termo? A senhora Helena franziu a testa, visivelmente surpresa. Madrasta? Oh, meu Deus, Mariana, que coisa estranha. Alice é uma menina tão amada e tão consciente do seu amor por ela. Que eu saiba, nenhuma criança na turma usa essa palavra. Nossas histórias na hora da roda são sempre sobre amizade, família e respeito. Nunca abordamos contos de fadas com madrastas, mas ponto. Ela ponderou por um momento. A única coisa que me ocorre é que algumas crianças mais velhas, talvez do 2º ou 3º ano, às vezes leem livros com esses temas no recreio ou falam sobre filmes. Mas Alice é muito nova para se misturar com elas nesse nível, e ela não tem irmãos mais velhos que poderiam ter ensinado. Ela é uma criança muito inocente. A professora prometeu ficar atenta, a observar as interações de Alice e a conversar com as outras crianças, mas minha primeira pista parecia levar a um beco sem saída. Descartei a escola como a fonte principal, pelo menos por enquanto. O próximo passo foram os amigos. Alice tinha um pequeno círculo de amigos próximos, e eu comecei a prestar mais atenção durante as playdates, as festinhas de aniversário. Observei as conversas das crianças, seus jogos, seus comentários. Não ouvi nada suspeito. Nenhuma menção a madrastas, nenhuma história que pudesse introduzir o termo com uma conotação negativa. A inocência delas parecia ser genuína, desarmando minhas suspeitas. A frustração começou a crescer. A cada pista falsa, a sensação de impotência se aprofundava. Minha ansiedade se tornou uma sombra constante. Eu me pegava observando Alice com uma intensidade quase doentia,
tentando decifrar seus gestos, suas palavras, suas brincadeiras. Isso, inevitavelmente, começou a afetar nossa relação. Alice, sentindo-se constantemente observada, começou a ficar mais retraída, menos espontânea. Meus abraços, antes tão bem-vindos, agora eram recebidos com um certo receio. Minha voz, antes cheia de ternura, parecia carregada de uma urgência que a assustava. Mamãe, você tá sempre me perguntando coisas estranhas, ela me disse um dia, os olhos arregalados de medo. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu estava assustando minha própria filha em minha busca desesperada por respostas. Eu tinha que ser mais cuidadosa. Bruno, percebendo minha exaustão e a tensão crescente na casa, tentou intervir. Mariana, meu amor, você precisa relaxar. A Alice te ama. Essa palavra não muda nada. Você é a mãe dela. Não deixe isso te consumir. Ele tentava me acalmar, mas não conseguia entender a profundidade da ferida, a traição que a palavra representava. Para ele, era um aborrecimento, uma curiosidade. Para mim, era um ataque à minha identidade, à minha maternidade. E essa diferença de percepção começou a criar uma pequena rachadura em nosso relacionamento, uma barreira de incompreensão. Eu sabia que não podia desistir. A palavra não havia surgido do nada. Alguém em algum lugar a havia plantado na mente pura da minha filha. E eu não descansaria até encontrar essa pessoa, até entender o motivo por trás de tal crueldade. A família. Esse era o terreno mais pantanoso, o mais complexo, o mais perigoso. Minha própria família era pequena e unida, e eu sabia que ninguém ali faria algo assim. Mas a família de Bruno? A dinâmica era um pouco mais complicada. Bruno tinha sido casado antes de mim. Laura, sua ex-esposa e mãe biológica de Alice, era uma figura sempre presente, embora à distância. Eles tinham um acordo de guarda compartilhada, e Alice passava alguns fins de semana e feriados com ela. Eu sempre fiz um esforço consciente para manter uma relação civilizada com Laura, pelo bem de Alice. Nunca houve brigas abertas ou discussões acaloradas na frente da criança. Mas atenção, essa estava sempre lá, pairando no ar como um incenso amargo. Laura nunca havia me aceitado completamente. Seus olhos, quando me encontravam, eram frios, distantes, carregados de uma antiga dor e um ressentimento que ela tentava, sem sucesso, mascarar. Vovó Lúcia, a mãe de Bruno, era uma figura matriarcal, aparentemente doce e dócil, mas com uma lealdade inquestionável a Laura. Ela via Laura como a verdadeira mãe de Alice, e eu, como a outra mulher que havia roubado seu filho. Nunca houve uma palavra explícita de desaprovação, mas seus abraços eram um pouco mais frios, seus elogios a mim, um pouco mais escassos. E seus comentários sobre Laura, sempre cheios de uma compaixão exagerada. Tia Carla, irmã de Bruno, era mais direta. Ela era conhecida por sua língua afiada e sua propensão à fofoca. Ela gostava de ver o circo pegar fogo, e eu sempre senti que ela gostava de me cutucar, de me testar. Minha intuição, afiada pela angústia, começou a me guiar para o lado da família de Bruno. Comecei a notar um padrão. Sempre que Alice voltava de um fim de semana com Laura, ou de um almoço na casa da vovó Lúcia, ela parecia um pouco diferente. Mais reservada, mais pensativa. E claro, a palavra madrasta ressurgia, sempre de forma sutil, quase inocente, mas com um peso que só eu sentia. A ansiedade de Mariana crescia a cada dia. Aquela palavra madrasta não era apenas um termo, era um fantasma que a assombrava, minando sua confiança, roubando sua paz. Ela se tornou hipervigilante, constantemente ouvindo cada palavra que Alice pronunciava, observando cada brincadeira, cada interação, tentando decifrar o enigma. Essa vigilância inevitavelmente começou a pesar sobre Alice, que sentia a tensão no ar, a mudança no comportamento da mãe. Os abraços de Mariana, antes leves e carinhosos, agora pareciam apertados, quase desesperados, carregados de uma pergunta não dita. Alice, percebendo-se constantemente observada, ficou mais retraída, menos espontânea, seus sorrisos diminuíram. Mamãe, você tá sempre me perguntando coisas estranhas, ela disse um dia, os olhos grandes e curiosos agora arregalados de medo, como se eu tivesse me transformado em uma estranha. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu estava assustando minha própria filha em minha busca desesperada por respostas, por uma verdade que eu não sabia se queria encontrar. Flashbacks de momentos anteriores com Alice passavam em minha mente como um filme em câmera lenta. Cada um deles uma prova do amor incondicional que eu sentia e que ela retribuía. Lembrei-me do seu nascimento, das minhas mãos segurando seu pequeno corpo pela primeira vez, do cheiro doce de recém-nascido, da conexão imediata que se formou entre nós, um laço de sangue e alma. Lembrei-me das noites sem dormir, das mamadas, das primeiras palavras, dos primeiros passos.
Eu era sua mãe. Sua única mãe. A ideia de que alguém tentava minar essa base, essa conexão sagrada, era insuportável, dilacerante. Os pensamentos sobre Laura, a ex-esposa de Bruno, começaram a se intensificar. Eu sempre me esforcei para ser civilizada, para não deixar que os ressentimentos do passado de Bruno afetassem Alice. Sempre incentivei o contato dela com a mãe biológica. Mas Laura sempre foi um enigma para mim. Uma mulher bonita e inteligente, mas com uma amargura que parecia permear sua essência. Ela nunca me confrontou diretamente, mas seus olhares, seus comentários passivos-agressivos, seus sorrisos forçados em eventos familiares, sempre me fizeram sentir uma intrusa, uma usurpadora. Mariana, ela diria com uma voz doce, você é tão boa para Alice. É tão bom que ela tenha uma amiga mais velha para brincar, não é? A palavra amiga era carregada de um subtexto que me fazia revirar o estômago. Bruno, em sua ingenuidade masculina, tentava confortar Mariana, mas não conseguia compreender a profundidade da sua dor emocional. Ela te ama, Mariana. Isso é o que importa. Não se importe com palavras vazias. Você é a mãe dela. Mas para Mariana a palavra não era vazia. Era uma arma e estava sendo usada contra ela, contra sua filha, contra sua família. Essa diferença de percepção começou a criar uma pequena rachadura em seu relacionamento, uma barreira de incompreensão. Mariana se sentia sozinha em sua angústia, mesmo ao lado do homem que amava. A situação escalou. Um dia Alice, em um acesso de raiva infantil porque não queria comer os brócolis no prato, jogou o talher no chão e gritou: "Você é má, sua madrasta. Eu não gosto de você." A palavra saiu com uma carga emocional que Alice, sozinha, não poderia ter formulado. Não era mais uma repetição inocente. Era uma acusação. Aquilo foi o golpe final. Meu coração, que já estava em frangalhos, parecia se espatifar de vez. Não havia mais dúvidas. Alguém estava instigando Alice contra mim, usando a palavra madrasta como uma ferramenta de manipulação emocional, envenenando a mente da minha filha. Eu senti um frio na espinha. Não era apenas uma palavra, era uma trama, um plano insidioso para me afastar de Alice. Minha resolução endureceu. A dor se transformou em uma determinação fria e calculista. Eu não desistiria. Eu descobriria quem estava por trás disso, e eu protegeria Alice de toda e qualquer forma de manipulação. A caça à verdade se tornou minha prioridade máxima, minha única razão de ser. Comecei a focar minha investigação nos membros da família de Bruno, especialmente naqueles que tinham mais contato com Alice e que demonstravam um comportamento ambíguo em relação a mim. Laura, a ex-esposa, era o alvo mais óbvio. Nossos encontros para a troca de Alice eram sempre formais, com sorrisos ensaiados e conversas superficiais. No entanto, eu comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Às vezes, Alice voltava com um presente de Laura, um livro, um brinquedo, e em uma dessas ocasiões, o livro era uma versão de Cinderela, com ilustrações exageradas da madrasta malvada. Alice inocentemente havia comentado: "A madrasta da Cinderela é muito má, mamãe. Ela faz a Cinderela trabalhar muito e não deixa ela ir ao baile." Eu não dei muita importância na época, mas agora com a palavra madrasta ecoando em minha mente, o detalhe ganhou um peso sinistro. Comecei a observar as interações de Alice com a vovó Lúcia, a mãe de Bruno. Lúcia, sempre impecável em seus tailleurs e com um sorriso gentil, era a personificação da avó tradicional. Mas havia algo em seus olhos, uma frieza velada que eu nunca consegui decifrar. Ela adorava Alice, disso não havia dúvida. Mas a forma como ela me tratava com uma polidez excessiva que beirava a distância sempre me incomodou. Durante as visitas de Alice à casa da avó, eu comecei a notar que Lúcia costumava ler para Alice contos de fadas, e sempre enfatizava a figura da madrasta má. Alice, ao retornar dessas visitas, às vezes brincava com suas bonecas, e uma das bonecas era sempre a madrasta má que impunha regras, que era chata e não deixava a princesinha fazer o que queria. Isso era um indício, mas não uma prova. Tia Carla, irmã de Bruno, era o elemento mais volátil. Ela tinha um histórico de comentários ácidos e uma tendência a se intrometer na vida alheia. Ela nunca me aceitou de verdade, e eu sentia que ela nutria um certo ressentimento por eu ter roubado seu irmão de Laura, a quem ela considerava sua amiga. Carla, durante um churrasco de família, em um momento de descuido e talvez excesso de vinho, havia soltado um comentário que na época eu ignorei. É uma pena que a Laura não esteja aqui. Ela era tão boa para Alice. Mas agora, bem, Alice tem que se acostumar com a nova realidade. A palavra realidade foi dita com uma entonação que me fez sentir um calafrio. A tensão entre mim e Bruno aumentou. Ele tentava mediar, mas eu sentia que ele não me apoiava plenamente em minha obsessão, em minha busca pela verdade.
Mariana, você está criando um problema onde não existe. Você está obcecada com isso. Alice é uma criança. Ela só repete o que ouve. Não há uma conspiração contra você. Suas palavras, embora ditas com carinho, me feriam profundamente. Ele não via, ou não queria ver, a teia de manipulação que eu sentia estar se formando ao redor da minha filha, ameaçando nossa família. A cada dia a palavra madrasta parecia se infiltrar mais profundamente em nossa casa. Alice, em um momento de frustração por não conseguir montar um quebra-cabeça, jogou as peças no chão e gritou: "Eu odeio essa madrasta chata." Aquilo foi o golpe final. Eu não podia mais ignorar. Não era apenas uma palavra, era um veneno, injetado na mente da minha filha, corroendo o amor que ela sentia por mim. A raiva, antes contida, explodiu em meu peito, misturada com uma dor lancinante. Eu tinha que agir, e tinha que agir rápido. Decidi que precisava de provas irrefutáveis. Algo que eu pudesse confrontar com Bruno, com a vovó Lúcia, com quem quer que fosse o culpado, e que não pudesse ser negado. Comecei a usar um pequeno gravador de voz, discretamente. Escondia-o no bolso quando ia buscar Alice na escola, ligava-o durante as brincadeiras em casa, e o colocava na bolsa de Alice quando ela ia passar o fim de semana com a vovó Lúcia ou com Laura. Sentia-me uma espiã, uma traidora, mas a angústia em meu coração era maior que a culpa. Eu precisava proteger minha filha, nossa família, nosso amor. Os primeiros dias não renderam nada. Apenas a rotina normal de uma criança, as conversas banais, as risadas, os brinquedos. Eu comecei a duvidar de mim mesma, de minha sanidade. Será que Bruno estava certo? Será que eu estava criando uma tempestade em um copo d'água, uma conspiração onde não havia? Mas a dor em meu coração, a sensação de traição, era muito real para ser ignorada. Até que um dia a gravação de um fim de semana na casa da vovó Lúcia revelou a verdade. O áudio estava um pouco abafado, mas as vozes eram claras. Vovó Lúcia e Alice estavam lendo um livro de contos de fadas. Era Branca de Neve. Vovó Lúcia, com sua voz suave e doce, lia a história, mas com uma entonação peculiar ao chegar na parte da madrasta má. E a madrasta, cheia de inveja, ordenou ao caçador que levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. Ela não queria que ninguém fosse mais bonita que ela. As madrastas são sempre assim, meu amor. Elas não são as mães de verdade. Elas são ciumentas, invejosas, e sempre querem o que é das outras. Elas querem roubar o amor, a atenção, o lugar da mamãe de verdade. A voz de vovó Lúcia se tornou um sussurro quase inaudível, mas o gravador captou cada palavra com uma clareza assustadora. Você entende, meu anjo? A Mariana. Ela não é a sua mamãe de verdade. Ela é como a madrasta má da Branca de Neve. Ela quer roubar o amor do seu papai. Ela quer o seu lugar. Você tem que ser esperta, meu amor. Não deixe ela te enganar. Não deixe ela roubar o seu amor. A sua mamãe de verdade, a Laura, ela te ama muito. E a vovó te ama muito. E nós vamos te proteger da madrasta. Alice, com sua voz infantil, respondeu, mas a mamãe Mariana é legal. Ela me dá beijo e abraço. Vovó Lúcia riu, uma risada baixa quase sinistra. Ela faz isso para te enganar, meu anjo. As madrastas são astutas. Elas fingem ser boas, mas no fundo, elas querem o seu mal. Você tem que ser forte. Você tem que se lembrar que a sua mamãe de verdade é a Laura. E a vovó está aqui para te proteger da madrasta. O arrepio que percorreu minha espinha não foi de medo, mas de um horror gelado, de uma raiva intensa. Vovó Lúcia. A doce, gentil vovó Lúcia. Aquela que eu considerava uma figura de apoio, de família. Era ela. E a sua motivação era ainda mais perversa do que eu imaginava. Não era apenas ciúme. Era uma tentativa calculada de envenenar a mente da minha filha, de minar meu papel como mãe, de me desestabilizar emocionalmente, de me afastar da minha própria filha, usando a arma mais cruel e eficaz, a manipulação de uma criança inocente. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu ouvia a gravação repetidamente, as palavras de vovó Lúcia ecoando em minha mente, cruelmente. Não havia mais dúvidas. Não era um engano, não era uma brincadeira inocente de criança. Era uma estratégia, uma manipulação. E o pior, era algo que vinha se arrastando há mais tempo do que eu imaginava, corroendo silenciosamente o coração de Alice. Naquele momento, as palavras da minha mãe, as velhas advertências sobre a tia Joana, ganharam um novo e doloroso significado. Minha mãe que havia me alertado sobre as aparências, sobre os sorrisos falsos, sobre o veneno escondido em palavras doces. Ela havia tentado me proteger da hipocrisia, da malícia velada, da inveja disfarçada. E eu, em minha ingenuidade, havia subestimado o poder da manipulação. A dor em meu coração era imensa, mas a determinação era maior.
Eu não permitiria que vovó Lúcia, ou quem quer que fosse seu cúmplice, destruísse a minha família, o meu amor por Alice. Eu esperei por Bruno. Quando ele chegou, com o rosto cansado depois de um longo dia de trabalho, eu o chamei para a sala. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme. Precisamos conversar. E eu tenho provas. Coloquei o gravador sobre a mesa. A princípio, Bruno estava confuso, depois impaciente. Mariana, o que é isso? Eu já disse para você. Apenas ouça, Bruno, eu o interrompi, minha voz cortante. Ouça o que sua mãe está ensinando à nossa filha. Ele ouviu. Seu rosto, antes impaciente, foi se transformando em uma máscara de choque, depois de incredulidade, e finalmente de raiva pura. À medida que as palavras de vovó Lúcia ecoavam na sala, o corpo de Bruno enrijeceu, seus punhos se fecharam. Ele apertou os olhos, como se tentasse absorver a crueldade que emergia do áudio. Eu vi a dor refletida em seus olhos, a dor de um filho que descobre a face mais sombria de sua própria mãe, a traição vinda de onde menos se esperava. Quando a gravação terminou, um silêncio pesado e opressor tomou conta da sala. Bruno se levantou abruptamente, o som da cadeira raspando no chão ecoando na tensão. Ele andou de um lado para o outro, os passos pesados, os olhos fixos em um ponto distante, como se tentasse processar a magnitude da revelação. Eu não posso acreditar. Minha mãe, como ela pôde fazer uma coisa dessas? Com Alice? Com você? Sua voz estava embargada, uma mistura de raiva e profunda decepção. Ela tentou envenenar a mente da nossa filha contra mim. Bruno, eu disse, a voz ainda trêmula. Ela usou os contos de fadas para instigar Alice, para me colocar no papel de madrasta má. Ela queria destruir a nossa família. Bruno se virou para mim, os olhos vermelhos, mas cheios de uma nova clareza. Eu sinto muito, Mariana. Eu deveria ter te dado mais ouvidos. Eu deveria ter percebido. Ele veio até mim e me abraçou com força. Um abraço que transmitia arrependimento, apoio e uma promessa silenciosa de proteção. Eu não vou permitir isso. Ninguém vai machucar você ou Alice. A confrontação com vovó Lúcia foi inevitável. Bruno, com uma determinação que eu nunca havia visto antes, a chamou para uma conversa em nossa casa. Eu estava presente, com a gravação salva em meu celular. Lúcia chegou com seu sorriso habitual, vestida em um de seus tailleurs elegantes, sem imaginar o que a esperava. Mãe, Bruno começou, a voz calma, mas com uma intensidade que a fez recuar. Precisamos conversar sobre Alice. E sobre a Mariana. O sorriso de Lúcia vacilou. Oh, meu filho, o que houve? Mariana está bem? E a pequena Alice? Espero que não haja problemas. Ah, sim, mãe. Muitos problemas, eu intervi, e mostrei o celular. Eu quero que a senhora ouça isso. Lúcia ouviu a gravação. Seu rosto, antes sereno, se contorceu em uma mistura de choque, negação e finalmente pânico. Ela tentou negar, tentou argumentar. Isso é um mal-entendido. Eu só estava lendo uma história para Alice. Eu só queria protegê-la. Proteger de que, mãe? Bruno perguntou, a voz alta, carregada de fúria. Proteger da mãe que a ama? Proteger da família que construímos? Você estava envenenando a mente da minha filha. Você estava tentando destruir o meu casamento. Lúcia desabou em lágrimas, suas desculpas esfarrapadas. Eu só queria o bem de Alice. Você se casou com Laura. Ela é a mãe de verdade dela. Você não devia ter se casado com outra. Eu só queria que Alice tivesse a família dela de volta. Aquela foi a revelação. Não era apenas ciúme ou uma inocente interpretação de contos de fadas. Era uma tentativa calculada de sabotagem, impulsionada por uma lealdade distorcida a Laura e um ressentimento profundo contra mim. Laura, a ex-esposa, não estava diretamente na gravação, mas a menção dela como a mamãe de verdade, a ideia de proteger Alice da madrasta, revelava a cumplicidade velada, a rede de manipulação que se estendia. O impacto na nossa família foi profundo. Bruno, com dor no coração, estabeleceu limites claros com sua mãe. As visitas de Alice à vovó Lúcia seriam supervisionadas por mim ou por Bruno, e a leitura de contos de fadas com madrastas foi proibida. Lúcia tentou argumentar, mas Bruno foi irredutível. A lealdade dele à nossa família, à nossa união, prevaleceu. A relação com Laura também foi reavaliada. Bruno deixou claro que qualquer tentativa de minar meu papel como mãe ou de instigar Alice contra mim resultaria em restrições no seu tempo com a filha. A paz era primordial. O mais difícil foi conversar com Alice. Sentei-me com ela com calma e expliquei que as palavras têm poder, que algumas pessoas podem usar palavras para machucar mesmo sem querer. Mamãe Mariana é a sua mamãe, meu amor, eu disse, segurando suas pequenas mãos. E eu sempre vou te amar e te proteger. Ninguém vai conseguir nos separar. Ela me abraçou forte, e eu senti um alívio imenso.
O amor dela, a inocência dela, eram os meus maiores tesouros, e eu os protegeria com todas as minhas forças. A cura da minha família foi um processo lento, gradual. A ferida da traição de vovó Lúcia levou tempo para cicatrizar, mas a união entre Bruno e eu se fortaleceu. Ele se tornou meu maior aliado, meu protetor, e a confiança entre nós se tornou inquebrável. E as palavras da minha mãe? Essas ecoavam em minha mente com uma clareza cristalina. Não confie na tia Joana, meu amor. Mantenha os olhos bem abertos com ela. Minha mãe havia me alertado sobre as aparências, sobre os sorrisos falsos, sobre o veneno escondido em palavras doces. Ela havia tentado me proteger da hipocrisia, da malícia velada, da inveja disfarçada, daquelas que se escondem em contos de fadas. Eu entendi finalmente que Joana em sua vida havia sido uma figura semelhante à vovó Lúcia, uma mulher aparentemente inofensiva, mas com uma intenção oculta, uma agenda própria que visava desestabilizar e manipular. A sabedoria de minha mãe, nascida da sua própria experiência de vida e de suas próprias dores, era um legado precioso. Um guia invisível que me ajudava a navegar pelas complexidades das relações humanas. Hoje, quando vejo Alice crescendo, feliz e segura, com seu sorriso radiante e seus olhos cheios de luz, meu coração se enche de gratidão. Aprendi uma lição valiosa sobre a complexidade das relações familiares, sobre a fragilidade da confiança e sobre a importância de proteger a inocência de uma criança. E, acima de tudo, sobre o poder do amor de uma mãe, um amor que é capaz de superar qualquer obstáculo, qualquer manipulação, qualquer palavra que tente se interpor entre ela e sua filha. A palavra madrasta nunca mais foi proferida por Alice. E eu, com a minha família unida e fortalecida, finalmente entendi o motivo pelo qual minha mãe sempre me dizia para não confiar na tia Joana. O motivo era o amor. O amor incondicional de uma mãe que sempre soube discernir a verdade por trás das aparências e que queria proteger sua filha de toda e qualquer forma de maldade, mesmo aquela disfarçada de doçura. E essa sabedoria, essa intuição materna, é o maior tesouro que ela me deixou. A vida seguiu, mas com uma cautela renovada e um olhar mais perspicaz. A harmonia em nossa casa foi restaurada, mais forte e verdadeira do que nunca. Alice florescia, livre das sombras de manipulação, e a pureza de seu amor por mim era uma fonte constante de alegria e reafirmação. Bruno e eu nos tornamos uma equipe ainda mais coesa, unidos pela experiência dolorosa e pela determinação de proteger nossa filha de qualquer mal. Vovó Lúcia, por sua vez, levou um tempo para aceitar as novas regras. Houve resistência, lágrimas, tentativas de manipulação emocional, mas Bruno se manteve firme. Com o tempo e talvez com a ausência forçada de contato mais próximo, ela pareceu compreender a gravidade de suas ações. Suas interações com Alice se tornaram mais supervisionadas e focadas na alegria da neta, sem as insinuações venenosas. Era uma trégua, não um perdão completo, mas um caminho para a convivência respeitosa, se não para a completa reconciliação. Ainda assim, a sombra de Laura, a ex-esposa de Bruno, pairava à distância. Embora ela não estivesse diretamente envolvida na gravação, eu sabia que a raiz da amargura de vovó Lúcia vinha de Laura. Bruno teve uma conversa séria com ela, deixando claro que qualquer tentativa de minar a imagem de Mariana ou de usar Alice como peão em suas mágoas do passado seria tratada com a máxima seriedade, resultando em ações legais e restrições de contato. Laura, com sua natureza mais fria e calculista, compreendeu a ameaça implícita nas palavras de Bruno e, a partir de então, suas interações foram estritamente limitadas ao necessário, mantendo-se à distância. A paz, ainda que frágil, havia sido estabelecida. Eu, Mariana, aprendi a confiar mais nos meus instintos, a ouvir aquela voz interna que me alertava quando algo não estava certo. A ingenuidade que me fez ignorar os avisos da minha mãe por tantos anos havia sido substituída por uma sabedoria adquirida a duras penas. As palavras de minha mãe sobre a tia Joana, antes um mistério, agora eram um legado, um farol a guiar-me. Elas não eram sobre uma pessoa específica, mas sobre a natureza humana, sobre a capacidade de algumas pessoas de disfarçar suas verdadeiras intenções por trás de sorrisos e gestos de carinho. Comecei a ver o mundo e as pessoas com uma nova lente. Não com desconfiança paranoica, mas com um olhar mais crítico, mais atento aos detalhes, às entonações, aos silêncios. Aprendi que o amor verdadeiro não precisa ser provado através de presentes extravagantes ou palavras doces exageradas, mas se manifesta na proteção, na honestidade, na lealdade e na capacidade de respeitar a identidade e os sentimentos do outro. A inocência de Alice, que por um tempo esteve ameaçada, foi preservada e nosso vínculo, testado pelas adversidades, emergiu mais forte, mais resiliente.
Em minhas conversas com Sofia, minha melhor amiga, agora eu compartilhava não apenas as dores, mas as lições aprendidas. Ela, que sempre me apoiou, me ajudou a processar a complexidade das emoções envolvidas. Clara, sua mãe era uma mulher sábia, ela me disse um dia, durante um café. Ela te preparou para o mundo, mesmo que você não soubesse na época. E agora, você está fazendo o mesmo por Alice. As palavras dela ressoaram em meu coração, uma verdade simples e profunda. Minha relação com minha própria mãe agora era de uma profundidade que eu nunca imaginei ser possível. Eu me sentia culpada por ter duvidado dela por tanto tempo, por ter permitido que Joana se interpusesse entre nós. Mas minha mãe, com sua infinita bondade, me assegurou que não havia nada a perdoar. Filha, a vida é assim. A gente aprende. O importante é que você aprendeu e que está protegendo a sua filha. Suas palavras eram um bálsamo, um carinho na alma. Os anos se passaram. Alice cresceu, tornou-se uma jovem inteligente e sensível. A palavra madrasta se tornou uma lembrança distante, um evento que, paradoxalmente, solidificou nosso amor e nossa confiança. Eu contei a ela a história completa quando ela tinha idade suficiente para entender, não para instigar ressentimento, mas para ensiná-la sobre a complexidade da natureza humana, sobre a importância do discernimento e da verdade. Ela ouviu atentamente, seus olhos grandes e curiosos fixos em mim, e no final me abraçou forte. Eu te amo, mamãe. Você é a minha única mamãe. Naquele momento, todas as dores do passado se dissiparam, substituídas por uma paz profunda e duradoura. A casa, que um dia foi palco de silêncios tensos e palavras venenosas, agora era um santuário de amor, risadas e conversas abertas. As portas estavam abertas para a luz, para a verdade. E eu, Mariana, navegava pela vida com uma bússola interna mais calibrada, mais atenta aos sinais, mais protegida contra as artimanhas que as aparências podem esconder. A voz da minha mãe, antes um eco distante, agora era uma presença constante, um guia em cada passo, uma lição de vida que eu carregaria para sempre e que eu passaria para minha filha, não através de sussurros enigmáticos, mas de uma verdade nua e crua. E assim, a história de como uma única palavra, madrasta, quase dilacerou minha família, tornou-se um testemunho do poder do amor materno, da resiliência da verdade e da sabedoria que se encontra nas advertências mais simples. Minha mãe sempre dizia para eu não confiar na tia Joana, e ao longo dos anos, com cada passo que dei e cada lição que aprendi, agora entendo o motivo. Entendi que a desconfiança dela não era inveja, mas um profundo conhecimento da natureza humana, da complexidade das relações e da necessidade de proteger quem se ama de todo e qualquer mal, mesmo aquele que vem disfarçado de gentileza ou de laços de sangue. E essa compreensão foi o maior presente que minha mãe, em sua sabedoria silenciosa, poderia ter me dado. E eu, por minha vez, faria o mesmo por Alice, protegendo-a e ensinando-a a discernir a verdade por trás de todas as máscaras que o mundo pode usar.